Em todas as culturas existem monstros. Seres lendários, poderosos, temíveis, enviados por deuses ou diabos, guardiões da terra ou de segredos imemoriais. Na mitologia do futebol, só há um monstro bom, um monstro sagrado, chamado Mário Esteves Coluna. Certos homens, pela dimensão física e estatura moral, parecem ter sido sempre grandes. É difícil imaginá-los pequenos. A verdade é que um dia o Sr. Coluna também foi só um miúdo como os outros. Nasceu a 6 de agosto de 1935 em Magude, Moçambique. Era filho de José Maria, um português da Beira Baixa, e de uma moçambicana chamada Lúcia. Mário cresceu a subir às árvores e a brincar pelas ruas do Alto Maé. Sonhava ser mecânico de automóveis, mas por qualquer razão, o que mais se dava no bairro eram futebolistas. Vicente, Hilário, Matateu, todos viriam dali para conquistar o futebol português. Meu pai era português branco, daqui de Mação, Abrantes, e estava a explorar lá a loja da Estação dos Caminhos de Ferro. E foi lá que ele conheceu a minha mãe. A minha mãe era negra. E o meu pai, lá nessa zona, nesse tempo, os casamentos era dar X cabeças de gado para a família da minha mãe, claro. Foi como o meu pai fez, com certeza. E então fez-me a mim. E depois ele arranjou outro negócio já na capital antiga, Lourenço Marques, que agora é Maputo. E o meu pai disse para a minha mãe: olha, agora você fica aqui com o teu filho. E depois, quando eu tinha 4 anos, houve um amigo do meu pai que falou com o meu pai: disse, pá, Coluna, venha buscar o teu filho aqui. É que ele é o único mulato. Mulato é mestiço, né? E aqui não há escolas, aqui ele não sabe falar português, a minha mãe não sabia falar português, era só holandês naquela zona. Então, meu pai também mete lá esse miúdo mais a mãe no comboio para virem para aqui. Tem dito e feito. Depois meu pai, pronto, levou-me para casa. Mas o meu pai já tinha outra mulher. E quando chegamos lá e tal, conversa por aqui, conversa por ali, eu não percebia nada em português. E então a minha mãe, pronto, disse, pronto, tu tens de ir embora, o teu filho agora fica aqui. E a minha mãe começou a chorar. Minha mãe começou a chorar, também era o único filho na altura. Eu não conhecia ninguém ali, nem mal conhecia o meu pai. Então eu comecei a chorar, agarrei-me a minha mãe, não queria ir com a minha mãe. Então meu pai puxou-me, tirou-me do colo da minha mãe e tal. E eu arranhar o meu pai para me largar. E estava lá um empregado, o meu pai entregou-me ao empregado, o empregado agarrou-me. E o meu pai saiu então com a minha mãe para levar para a estação de comboio para a minha mãe voltar novamente lá para Magude, para a terra dela. E pronto, fiquei ali a chorar até adormecer. Não foi uma infância muito feliz em termos de carinho e de muita atenção. Se bem que o meu avô estava lá e estava presente, mas sabe que a figura feminina marca mais dentro de uma casa, não é? Do seio familiar. Em adolescente já exibe um físico invejável. Um amigo empresta-lhe umas luvas de boxe e ele começa a entrar em combates amadores. O pugilismo ficaria por ali, mas o espírito guerreiro duraria para sempre. Aos 15 anos, ingressa no João Albacini. Era a iniciação ao futebol de um futuro deus da modalidade. Havia um clube lá que era o João Albacini, tinha uma equipa de boxe.
E eu andei lá a treinar, mas nunca joguei oficialmente, só treinar com boxe. Coluna foi um grande corredor de 400 metros, 800 metros. Foi um grande saltador em altura, foi quase o recordista de Moçambique em salto em altura. Bati o recorde que abrangia aqui Portugal naquele tempo. Saltei 1,82 m nos júniores. E a nível de desporto ele praticava quase tudo. Desde o boxe, o atletismo, salto em altura e futebol. E foi um futebol mais empurrado pelo pai dele que ele se evidenciou mais. O jovem Mário é um desportista nato. Ciente de que o céu é o limite, tenta a sua sorte nas alturas. No basquete, não passa da equipa de reservas. Mas no salto em altura, fixa novo recorde de Moçambique. 1,825 m, mais 5 mm que o anterior máximo de Espírito Santo, outra ilustre figura do Benfica. Depois, Mário deixa a terra do futebol. Fixa-se no Desportivo de Lourenço Marques, uma equipa fundada pelo pai e filial do Benfica. Era mais fácil jogar em qualquer lado, jogava-se futebol a pé descalço. E só comecei a jogar futebol calçado oficialmente já no grupo desportivo, já com 15 anos. Porque fora disso jogava a pé descalço, com os meus colegas da escola, etc, etc. Coluna naquela altura não jogava no meio campo, a defesa, era a ponta de lança. Mais tarde, quando ele veio para o Benfica, ele começou a ir recuando, até acabar em grande plano a jogar no meio campo. Era avançado centro, saltava bem, tinha um bom pontapé e tal, então fazia muitos gols de cabeça, como saltava bem também, e de chute também. Esse clube do João Albazinho era um clube de bairro, né? Que para a prática desportiva daqueles meninos dos bairros que nem tinham, porque o clube do pai, o clube que foi fundado pelo meu avô, era um clube que ficava no centro da cidade. E o meu pai vivia mais nos arredores da cidade de Lourenço Marques. E então não era muito fácil a deslocação. E se bem que depois, mais tarde, ele percorria quilómetros e quilómetros a pé para ir treinar e para jogar. Quando era júnior no desportivo, no grupo desportivo de Lourenço Marques, jogava de manhã os júniores. E à tarde ia jogar no João Albazinho nos séniores. E ainda hoje conta, sim, que começou lá do fundo, diz ele é uma das coisas que está sempre a fazer comentário. Eu vim lá do fundo, não tínhamos nada e começámos praticamente a jogar com uma bola feita de trapos e depois a pouco e pouco foi aprendendo mais e mais. Coluna brilha no ataque do desportivo e as notícias do seu talento galgam fronteiras. O treinador Carlos Mesquita, antigo jogador do Porto, tenta levá-lo para os Dragões. Da Invicta chega uma proposta de 90 contos por 3 anos de contrato, mas os rivais não tardam a entrar na corrida. Benfica e Sporting oferecem ambos 100 contos por 2 anos. Em caso de igualdade, desempata o coração, e o coração de Mário era encarnado. Com 19 anos, salientei-me, porque em 1954 foi o Sporting Clube daqui de Portugal, jogar lá, ainda no tempo dos 5 violinos, José Travassos, Vasques, essa malta toda. Eu tive sorte, fui convocado para jogar contra o Sporting, pela seleção dos naturais da colónia de Moçambique, chamavam naquela altura. E joguei, no fim do jogo, parece que joguei bem, o Sporting gostou de mim. Então o desportivo mandou um SOS para aqui, para o Benfica. Nós temos aqui um jogador que o Sporting está interessado nele, ele é avançado e tal, é atleta, é assim, lá contaram a história, não é? Resposta do Benfica, metem esse miúdo no primeiro avião. E dito e feito. Acho que o Sporting quis que ele viesse para cá e o avô logo que soube disse, nem pensar. Para aí não. Se fosse para vir para o Sporting, o meu avô não deixava vir de maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
não deixava mesmo. Ele era menor, a maioridade naquela altura era aos 21 anos, e sem a autorização do pai não viajava para a metrópole. Coluna chega ao Benfica no arranque de uma época histórica. 1954-55 vai representar uma viragem brutal numa história que festejava 50 anos. Otto Glória, o novo treinador, cria o lar do jogador, proíbe o acesso dos dirigentes ao balneário e exige a profissionalização do futebol. Coluna, então um jovem de 19 anos, aterra em Lisboa depois de uma viagem de 34 horas. Vem juntar-se a outros 2 moçambicanos que acabam de chegar, Naldo e Costa Pereira. Ele é muito vaidoso. Gosta muito de estar alinhado e já desde essa altura já era assim. Então acho que se aperaltou todo para a viagem, né? Salvo erro, trazia um fato de linho, uns sapatos novos e uma viagem de avião de 30 e tal horas. Está a imaginar como é que ele chegou a Lisboa, né? Completamente amarrotado, com os pés inchados e a doer, já não lhe cabiam os sapatos e pronto, mas teve que se esforçar para estar bem apresentado. E é essa a história mais engraçada que eu me lembro que ele conta muitas vezes, principalmente a história dos sapatos, que os sapatos incomodaram-no muito, mas ele teve que sofrer o sacrifício para não estar desalinhado. Felizmente fui bem recebido. Não estranhei nada porque na altura o lar do Benfica ainda estava em obras e o meu pai tinha irmãos também mais velhos que ele. Então quando cheguei ao aeroporto estava lá um dos tios meus mais velho que o meu pai e o Benfica quis me mandar para uma pensão. E o meu tio disse, não, ele vai para a minha casa. Nós ficávamos todos babados e vaidosos de ter um moçambicano a jogar no Benfica, ter um moçambicano a jogar no Porto ou no Sporting. Isto era um orgulho para nós. E era isso que fazia com que nós aplicássemos cada vez mais no futebol, pondo o basquete de parte, o atletismo de parte, porque a única maneira de nos valorizar era o futebol. Os primeiros tempos são difíceis. Vive no lar do jogador e tem o lugar na equipa vedado pelo titularíssimo José Águas. Chega a ter as malas feitas e só não regressa à casa porque o mordomo do lar tem ordens para lhe barrar a saída. No entanto, tudo ia mudar em breve. Ele veio para o Benfica no ano que veio o Otto Glória. E veio como avançado centro e não como médio. Ele jogou uns jogos que tirou lugar ao José Águas. Mas fez poucos jogos. E o Otto Glória, que era um expert, que era um espertalhão, sabia mais futebol com os olhos fechados, os outros gajos com os olhos abertos. E viu que a Coluna, pronto, rematava bem, mas não tinha características para lance e pô-lo a médio. E fez uma carreira extraordinária como médio. A Coluna, quando chega ao Benfica, na época de 54-55, no início, com o Otto Glória, o objetivo era mudar o avançado centro do Benfica, as características, passar a ser um avançado sempre mais possante que o Águas. E foi isso que ele é contratado, mas depois não, o Águas a jogar no apoio ao Coluna não resultou e então passou a ser o Coluna a apoiar o Águas continuou com o número 9 e o Coluna passou com o número 10 a apoiar o Águas e tornou-se um interior do lado direito do lado esquerdo e o Benfica ficou muito mais capaz, com uma equipa muito mais possante, mantendo o Águas a avançar sempre. Viu o Coluna estrear-se, eu acho que foi em Guimarães que eu fui ver o jogo e ele jogava como avançado. Ele vinha para marcar golos, não é verdade? E depois foi um médio que nós sabemos, o Coluna, não é? Começaram os jogos, fui logo chamado ao primeiro time do Benfica, até acabar a minha época. Nunca joguei na reserva, nunca fui suplente, joguei nas seleções todas, tanto que já chegou a sair um livrinho aqui